Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de qualidade de vida, falamos de cidadania, do direito ao voto, de por que votar e etc. E hoje estamos aqui com o diretor do cartório local, o senhor Alexandre Borg, um especialista em eleições de modo geral, de título de eleitor principalmente, que é o começo, o início do princípio de ser um bom motorista eleitoral. Alexandre, com Câmara 3, para o senhor dar o seu oi para os nossos telespectadores. Então, agradeço o espaço na TV Cidade, uma saudação aos telespectadores. Poderemos falar de cidadania, né? Preparação para a eleição. Agora, ainda mais nesse momento conturbado aqui de uma catástrofe acontecendo sobre o Rio Grande do Sul. Então, mas a Justiça Eleitoral tenta, com os melhores meios, fazer com que o eleitor não deixe de estar apto para votar nas próximas eleições municipais. Inclusive, então, Alexandre, eu acho que nós teríamos que reforçar, porque foi prorrogado o título, né? Que tinha uma data para... Sim, o prazo para o alistamento, a regularização para o eleitor. Esse prazo ele se encerra 150 dias antes da eleição, e a eleição acontece sempre no primeiro domingo de outubro. Então nós temos uma data, o fechamento do cadastro ele acaba sendo móvel em função da data da eleição. Mas o que nos interessa agora é que o eleitor ganhou 15 dias para poder fazer o primeiro título ou regularizar a sua situação eleitoral. Então até 23 de maio o eleitor pode fazer a solicitação do seu título, a regularização, ou a solicitação de transferência, seja de um município para o outro, ou mesmo dentro da própria cidade. Tá? Então, como nós temos uma questão de alagamento em Porto Alegre, os nossos servidores eles estão desligados. Né? Então, o atendimento no cartório eleitoral ele está prejudicado, e viemos aqui tentar esclarecer para o eleitor que ele ainda pode fazer o título, né, acessando um serviço diretamente no site do TSE, onde lá nós temos a opção de autoatendimento. Que é o que nós podemos mostrar para o eleitor os passos aqui, é isso? Exatamente, nós não vamos mostrar detalhadamente, mas seja no site do TSE ou através na busca no navegador, né, para que a gente não faça uma propaganda aqui descarada, no buscador do navegador a pessoa digita ali título net, e ele vai encaminhar para esse serviço que está disponível no site do TSE. Então lá em autoatendimento no site do TSE é possível fazer o primeiro título, é possível solicitar a transferência ou mesmo a regularização do título de eleitor. Nós voltamos àquela situação de pandemia, mais ou menos, né, fazendo um paralelo, onde lá nós tínhamos o distanciamento social. Aqui nós voltamos a ter um distanciamento, mas por uma questão de disponibilidade dos serviços. Né? Então é importante esclarecer, o eleitor não vai, a partir do momento que faz o cadastro, ele não recebe automaticamente o número do título. Ele faz um pré-cadastro que vai ser analisado depois, ou pelos cartórios os colegas do cartório eleitoral, ou por outros colegas. Né? A gente acaba fazendo uma rede de apoio, de forma que um cartório possa auxiliar o outro de acordo com a demanda. Mas então, a partir desse pré-cadastro, é feita uma análise dos dados que foram preenchidos e dos documentos que foram juntados ali no autoatendimento. Isso pode ser feito diretamente no computador, no note ou até no celular, né? O celular acaba sendo um pouco mais, não vou dizer complicado, como tu tem que digitar todos os dados do teu documento, às vezes a pessoa se passa, digita 2 vezes um espaço, né, ou acaba esquecendo uma letra, mas pode ser feito tanto no computador como no celular.
Uma pergunta, Alexandre, as pessoas têm que fazer em casa ou o cartório pode ser feito no cartório isso também, se algum tiver uma dificuldade? Nós temos, vamos manter o cartório aberto para auxiliar as pessoas que tiverem dificuldade. Tá? Mas a ideia é que a pessoa faça o seu cadastro ou em casa, na escola, né, no laboratório de informática, uma lan house. Tu tem diversas opções para fazer. Claro. Porque assim, no cartório, nossos computadores estão desligados. Você não tem acesso nem ao TSE, no caso? Não, para eu ter acesso ao TSE, eu tenho que usar um notebook e a conexão de celular. Certo. Tu não tem nem então, acesso... Por isso a gente não pode manter os serviços no cartório da mesma forma como estavam sendo antes. Porque tu depende de Porto Alegre. A nossa rede que passava por Porto Alegre, né, lá tá desligada. Então a gente acaba usando uma conexão de celular para fazer um acesso provisório com o TSE. Então, assim, quais são as consequências, né? Como muitos cartórios também estão alagados, ou foram alagados, sofreram com alagamento, para que esse atendimento ele possa ser viabilizado de forma remota, a coleta biométrica ela foi suspensa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso já está resolvido, por enquanto. Então, uma informação que nós havíamos dado, né? O jovem que fizesse o alistamento antes no Título Net, ele passaria pelo cartório. Então, agora, todo o alistamento, toda a movimentação, ela está com a coleta biométrica suspensa. Mas quem fez o primeiro título faz quando a biometria? Bom, provavelmente em novembro. Vai ter essa possibilidade depois das eleições. Porque assim, acreditamos que em novembro, né, o atendimento ele vai ser reestabelecido com a sua normalidade. Então, em novembro, depois da eleição, o cadastro eleitoral reabre e, consequentemente, a coleta biométrica ela volta a ser realizada novamente. Farroupilha, tu tem o dado mais ou menos de quantos fizeram a biometria? Se eu não estou enganado, em torno de 45 mil eleitores já têm a biometria. É bastante, Porque nós fizemos aquele... É que o tempo passou, né? Caxias teve aquele recadastramento obrigatório e finalizou em 2016. Então, Farroupilha começou a atender no final de 2015, lá se vão quase mais de 9 anos, né? Então, foi feito um trabalho depois de 2017, 2018, 2019. E tiveram algumas importações. Às vezes tem pessoas que, mas eu tenho biometria e não fui no cartório. Não era mágica. Para tentar otimizar essa coleta, principalmente nos grandes centros. Porto Alegre tinha mais de 1 milhão de eleitores para fazer a coleta biométrica. Olha só. Então alguns eleitores tiveram a sua biometria aproveitada, seja do Instituto de Perícias, né, da identidade, para tentar fazer esse aproveitamento da... inteligente, né? Porque o banco de dados com banco de dados fala fácil, né? Então, assim, foi feita uma análise, aquelas pessoas que tinham uma coleta recente, com boa qualidade, né, a partir de alguns parâmetros que poderiam ser aproveitados, foram aproveitados. Então nós tivemos... Mas Farroupilha não é um número expressivo. Tanto que na época, ali antes da pandemia, a gente ficaria faltando um certo número de eleitores. Depois nós temos todo o eleitorado, os novos eleitores que ingressaram no cadastro durante a pandemia, e pessoas que porventura não tinham comparecido ainda até 2019. Então, se estima um total de 10 mil eleitores que precisariam... De 45 para 55 mil, mais ou menos. O nosso número é em torno de 57. Por ali, né? Já está assim, né? Alexandre, uma curiosidade que o povo está pensando, né? Com todas essas cidades atingidas no Rio Grande do Sul, que se fala em quase 80% dos municípios, né?
talvez não chegue a tudo isso, mas é muitos municípios, né? Mas muitos municípios foram atingidos, né? Agora, eu acho que os que são atingidos de forma mais impactantes, eles são no número menor. Muito menor. A Farroupilha foi atingida? Foi. Sim, mas nós temos um deslizamento ou outro, algumas estradas que cederam, claro. Mas isso plenamente viável de ser recuperado até outubro. Então, cidades ali do Vale do Taquari, que a gente pode ter uma questão mais relevante em função da eleição. Mas eu não acredito que nós deixaremos de ter a eleição, porque o mandato dos governantes ele é constitucional. Sim, Então, vira o ano, tu precisa ter um novo governante eleito para o próximo mandato executivo e legislativo. E não tem possibilidade de um decreto, alguma coisa, ampliar por um ano, meio ano dos governantes? Não, né? Porque é sempre para o ano seguinte, né? Isso não se viu nem na pandemia. Pois então, eu acho que não será agora que a gente vai ver. Né? O que eu imagino que possa acontecer, cidades que foram muito afetadas. A gente pode pegar o exemplo ali de Lajeado, aquele entorno. Certo. Taquari, etc. Locais onde tu tinha a votação numa escola. Ou a votação a gente procura fazer de forma mais espalhada. Então, daqui a pouco, um número menor de locais de votação vão agrupar um maior número de sessões eleitorais. É uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Porque a gente tem o interior, um salão comunitário, muitos locais atingidos. Então, isso vai ter que ser planejado de forma que tu tenha um menor número de locais acolhendo um maior número de sessões eleitorais. E as urnas? Por exemplo, Farroupilha fica com as urnas aqui ou vem de fora? Todos os municípios ficam com as suas urnas, então, tirando alguns exemplos de algumas situações de remanejamento. Né? Mas, claro, a gente tem o depósito de urnas, o depósito central de urnas fica em Porto Alegre. As nossas urnas aqui estão preservadas. Alguns municípios pontualmente puderam ter suas urnas atingidas. Claro. Então, pontualmente, né, como você falou. Pontualmente. Mas também não é difícil falar do tamanho da reserva técnica do TSE. É outra coisa, né? Entende? Então, assim, eu acho que se nós tivéssemos com esse cenário em setembro, ele poderia ser muito mais trabalhoso ou comprometedor das eleições. Sim, hoje ainda temos um certo tempo. Não, a gente tem bastante tempo, né, e o Estado, o próprio cartório trabalha, nós temos, além do número de sessões, além do número de urnas para as sessões eleitorais, nós trabalhamos com um contingente, né, que pode haver problema. Então, tu imagina isso em nível nacional, o TSE também tem um contingente para todo o país. 5.526 municípios, né? Então, com relação a esse andamento que vinha tendo no cartório, estava dentro de uma normalidade esses novos títulos, esse problema de cadastramento? Ou tu acha que ficou muito para trás ainda em Farroupilha, por exemplo? Eu considero que o movimento ele vinha até mais tranquilo do que nos últimos anos. Né? Por que acontece isso? Porque nós mexemos com 70% do cadastro dos eleitores de Farroupilha até 2019, né? Em função do recadastramento biométrico. Então nós ainda estamos num período, um curto espaço de tempo em relação, claro, já são de 2019, nós já estamos falando de 4, 5 anos. Mas para essa questão de movimentação eleitoral, a gente pode dizer que ela é curta. Muito sim, com certeza. Né? Então, claro, colegas vinham relatando que em outras localidades tu tinha mais movimento de títulos, né? Ali quando o cadastro fechava 8,
Então, na segunda-feira, dia 6, nós deixamos de atender, vamos dizer, 50 pessoas. Na terça-feira, outras 50. Mas que o eleitor também tem que entender que o prazo, ele não é agora de uma semana, né? O cadastro eleitoral, ele fica aberto por 1 ano e 5 meses, vamos dizer. Porque ele abre em novembro, depois da eleição, aí tu tem 1 ano não eleitoral e mais 4 meses. Que é a cada 2 anos. À disposição do eleitor, né? O que acontece é quando a gente começa a anunciar que vai fechar... Aí dá o pavor. As pessoas acabam... E com relação assim, porque vocês abriram o dia 1º, por exemplo, né, num feriado, que é um feriado internacional, né? Deve ter sido recompensadas essas horas extras, né? Brincadeira. Com relação ao dia 1º, é porque existia um prazo até o dia 8 ou 9, né? Que agora foi alterado, é isso, né? A gente vinha trabalhando com a data, com o fechamento no dia 8. Né? Então, foi feito uma exceção no atendimento, até porque é uma data, por exemplo, no comércio de Farroupilha, né? Praticamente todo o comércio parou, supermercados. Sim. Acho que só, eventualmente, farmácias funcionaram. Estava bem parado a cidade. Então, oportuniza para o trabalhador que está de folga naquele dia também poder aproveitar a data para fazer a regularização dos seus documentos. Já se começa a falar mais em eleições, aí a gente se antena que tem que olhar o título, né? Alexandre, te deixo aí com as considerações finais, aquilo que a gente não comentou, fica à vontade. Não, acho que é isso. Então, para o eleitor ficar tranquilo, se não fez, quem não tem a biometria vai votar normalmente e vai poder regularizar o título de eleitor ou cadastrar a biometria a partir de novembro e a regularização do título, os novos títulos, convocar o jovem eleitor que faça seu alistamento agora até o dia 23 de maio. Obrigado pela tua presença. A casa está à disposição para ter as eleições fazer um outro bate-papo. Com certeza. Muito bom.